Olá, meu fera, voltamos aqui para falar de reações de transmutação. Você sabe que é um velho sonho, né, dos alquimistas o cara transformar metais baratos em ouro. Lógico, com a ideia de Dalton, lá no início do século XIX, que achava que o átomo era indivisível e indestrutível, aí a ideia dos alquimistas morreu, né? Mas com a descoberta da radioatividade natural, eles viram que era a possibilidade de se transformar um átomo em outro. Só que, no início, esses caras eram só espectador da radioatividade natural. Por quê? As reações químicas, e eu já falei disso aqui, as reações químicas, elas não são reações nucleares, né? Primeiro porque as reações químicas ocorrem numa quantidade de pressão e temperatura bem menor do que as reações nucleares. As reações nucleares, elas ocorrem em elevadas pressões e temperaturas, porque é uma grande liberação de energia, certo? Então as reações químicas tradicionais estão relacionadas ao fenômeno, você vai lembrar, da eletrosfera do átomo. A reação nuclear está relacionada ao núcleo do átomo, certo? E, como eu falei, as reações nucleares elas liberam uma grande quantidade de energia. Beleza. Então, nessas reações, o núcleo do átomo e, consequentemente, as suas identidades numa reação química fica inalterada, certo? A única mudança é o rearranjo de átomos, ou seja, é como esses elementos químicos interagem entre si. Quando você pega gás hidrogênio que reage com gás oxigênio que forma água, uma reaçãozinha simples assim, você vê que a quantidade, eu tenho aqui hidrogênio e oxigênio, e aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. Então não houve mudança na intimidade do átomo, né? Então, as reações de transmutação vieram justamente para você ter a capacidade de transformar um átomo em outro, aquele sonho dos alquimistas, né? Aí você fala, Sandra, por que não se transforma então, como era sonho, né, transformar chumbo em ouro? Porque é caríssimo, meu amigo. É melhor você procurar ouro na natureza, minerar ele nas mineradoras, do que você transformar ouro em chumbo. Ou chumbo em ouro, desculpa. Né? Caríssimo. Então, há dois tipos de transmutação que a gente vai estudar. A natural, que lógico está relacionado à emissão radioativa, e as artificiais, que são ocasionadas pelo bombardeamento de núcleo, ou pela partícula alfa, ou pela partícula beta, você bombardear o núcleo, ou pelo nêutron, ou pelo próton, e muito mais, né? E etc. Então, as transmutações nucleares, você vai bombardear o núcleo com alguma partícula, certo? Então, é o choque dessas partículas, a partícula tem aqui um núcleo, eu tenho aqui um núcleo, e uma partícula em alta velocidade vai se chocar com ele. E nós vamos falar de algumas transmutações artificiais importantes e seus respectivos pesquisadores. A primeira, aqui, a primeira transmutação nuclear foi feita por Rutherford em 1919, né? Que ele conseguiu obter oxigênio artificial bombardeando um átomo de nitrogênio com partícula alfa. Então era assim, ó. Ele pegou um átomo de nitrogênio de massa 14, 7 prontos, bombardeou com a partícula alfa que você tem, sabe, tem 4 número de massa e 2 prótons, formou o flúor, número atômico 19 e 9 prótons. Aqui eu vou fazer uma chavezinha assim, ó, esse sinalzinho de maior e menor, que significa instabilidade, quer dizer que ele, ao formar o flúor, esse flúor é instável, e aí logo depois esse flúor se transforma em oxigênio e hidrogênio. Então,
Essa foi a primeira transmutação nuclear, foi feita por Rutherford. Agora lembrando, né? Sempre há uma preservação de carga e de massa, né? Para você não esquecer. Desculpa aqui, eu botei aqui 19, costume de botar a massa 19, mas aqui é 18. Certo? Deixa eu apagar aqui. 18. Então, esse foi a primeira transmutação nuclear, foi feita por Rutherford. Depois veio a descoberta dos nêutrons por Chadwick, em 1932, que ocorreu quando ele bombardeou um átomo de berílio. Isso aqui eu até falo na minha aula de radioatividade. Ou de radioatividade não, de modelo atômico. Então ele pegou um átomo de berílio, bombardeou com a partícula alfa e produziu carbono. Só que veio junto um nêutron, uma partícula que não se conhecia, que não tinha carga. Foi assim que ele descobriu os nêutrons. Chadwick, em 1932, fez uma transmutação nuclear. Depois, nós tivemos o primeiro radioisótopo artificial, feito por Frédéric Joly e Irene Joly, produzindo o primeiro isótopo radioativo artificial, o fósforo de massa 30, bombardeando uma placa de alumínio. Então, eles pegaram aqui um alumínio de número de massa 27, o alumínio tem número atômico 13, bombardeou com uma partícula alfa e produziu o fósforo de massa 30 e 6 prótons e o número de nêutron. E um nêutron, né? Então, Frédéric Joly e Irene Joly foram que fizeram o primeiro radioisótopo artificial. Quem foi o primeiro radioisótopo artificial? O fósforo de massa 30. E depois veio a descoberta do positron, usando o fósforo de massa 30, que desintegrava por emissão de partículas de positron, se transformando em silício. A descoberta de positron ocorreu por Carl Anderson em 1932. Ele observou que esse fósforo de massa 30 e número atômico 15, ele se desintegrava em silício de massa 30 também, mas número atômico 14, porque é silício, é outro elemento químico, emitindo um positron. E ele observou isso quando ele estudava a reação que fornece esse isótopo, certo? Então tá aí as 3 reações de transmutação artificiais, né? A título de conhecimento, e se você fazer um vestibular, um concurso de alta complexidade, pode ser que aconteça isso aí. Bacana? Primeira transmutação nuclear, Rutherford. Depois veio a descoberta do nêutron, Chadwick. O primeiro radioisótopo artificial foi Frédéric Joly e Irene Joly, que inclusive eles receberam o Prêmio Nobel de Química em 1935 pela descoberta da radioatividade artificial, e a descoberta do positron por Carl Anderson, que ele estudava a reação que fornece esse isótopo. Você acabou descobrindo o positron. Bacana, galera? Fica aqui que ainda tem muita coisa bacana para a gente aprender na nossa aula, no nosso curso de radioatividade. Muitas aulas bacanas. Um abraço, fique com a gente.